É um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma das nossas aulas. Nós vamos hoje, então, falar nesta primeira aula da primeira parte do capítulo 31. Acredito que eu consiga postar as demais partes do capítulo 31 nos próximos dias, se o Eterno assim nos permitir. Antes da gente começar, deixe já o seu curtir ou descurtir, tanto faz para o YouTube, é a mesma coisa, você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Muito bem, vamos então falar sobre o capítulo de número 31 do livro de Gênesis. Quando nós então concluímos o capítulo 30, nós havíamos visto que o capítulo 30 ele trata essencialmente de uma disputa entre Jacó e Labão. É praticamente uma competição para ver quem é mais esperto, quem vai levar a vantagem sobre quem. E Jacó, ele acaba ganhando essa parada, né? E ele acaba obtendo através do que a Bíblia descreve como uma técnica, né, que era muito comum na cultura semita antiga, né, de manipulação aí das condições referentes ao parto, né, de um animal. Ele consegue obter a maior parte do rebanho aí que nasceu a Labão. Evidentemente, né, e eu falo disso ao longo do livro de Gênesis, se isso for uma surpresa para você, é sinal de que você não assistiu as outras aulas ainda. Então assista no contexto que vai ficar muito mais fácil para você entender o que eu vou dizer. Mas evidentemente, essas narrativas ancestrais, elas não são narrativas literais, né? Elas são, na maior parte das vezes, elas são histórias, né, que circulavam de forma oral no povo ao longo dos séculos, né? Havia um quê aí de folclore também, né? E essas histórias, então, elas ganharam uma conotação, uma conotação de narrativa etiológica, né? E elas buscavam explicar um pouco da geopolítica da região na época, né? Fazendo o quê? Fazendo alusão à ancestralidade. Era a maneira antiga semita de ensinar, né? Tem muita gente que fica chateado quando ouve isso, né? Porque tem uma expectativa irreal de que os textos sejam textos absolutamente literais. Isso faz parte da sua expectativa cultural. A Bíblia não foi escrita para suprir a sua expectativa cultural. Ela foi escrita dentro de uma realidade cultural completamente diferente da sua. E se você não se adaptar a isso, você terá problemas ou terá frustrações, né? Muito bem. Nós falamos, então, que o capítulo 30 ele era fundamentalmente uma narrativa, na sua maior parte, aí, pelo menos, né, do Reino do Sul. Boa parte da história que é relatada é do Reino do Sul, e aí nós vimos, né, que é uma história que foi construída, né, ao longo aí do século VII, né, ao longo do século VIII, na verdade século VIII não, século VII antes da Era Comum, um pouco depois do exílio do Reino do Norte, né, quando uma série desses elementos e narrativas do Reino do Norte migraram junto com as pessoas para o Reino de Judá, que era pequenininho e que se expandiu bastante a partir da ausência, né, do reino mais poderoso, mais forte, que era o reino de Israel, que estava ao norte, né? Muito bem, e algumas dessas tradições ancestrais elas foram combinadas, dando a forma final que nós conhecemos aqui hoje, mas é possível olhar pela linguagem, né, pelo vocabulário de época, pela temática e uma série de coisas e perceber o que corresponde a cada elemento. E vocês vão notar o seguinte, uma coisa muito interessante com relação ao capítulo 31, é que a história é diferente da do capítulo 30. Né? No capítulo 30, Jacó manipula as condições de nascimento para que o rebanho nasça de uma certa forma e ele, então, vamos dizer, de certa forma, entre aspas, ardilosa, né? Ele se dá bem perante Labão. Né? Lógico que, na verdade, é uma competição, por isso que eu falei entre aspas, né? Porque é uma competição entre eles, né, para ver quem é o mais esperto, quem é o mais malandro. Né? Isso era típico da maneira como o pessoal do Reino do Sul via as coisas. Né? O Sul se sentiu justamente
enganado e atingido por ambos, tanto pela região de Aram, né, pela Síria, que é representada por Labão, quanto pelo Reino do Norte, na época da Guerra Sírio-Efraimita. Né? Se você quiser entender isso melhor, então dê uma pesquisada sobre a Guerra Sírio-Efraimita. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso aqui, porque senão, né, fica um vídeo enorme. Bom, no capítulo 31, não é isso que aparece. O que aparece é Jacó atribuindo isso ao Eterno. E ele chama o Eterno de Elohim. Né? Elohim, a figura de Elohim, né, no Reino do Norte, é uma figura um pouco mais distante do que a figura que sucede, né, em Judá, né, que prevalece em Judá, né, que é o Eterno sendo referido como tetragrama. Né? Então, ele fala que o Eterno é que fez com que nascessem daquela maneira. Né? Então, não há o elemento dele manipular. Né? Ele vai contar uma outra história, de uma outra forma. Né? E aí a gente consegue perceber como o autor, né, dos tempos do Reino de Judá pegou a história do Reino do Norte e adequou, né, e contou de uma forma um pouco diferente. Né? Com que objetivo? Com o objetivo de transmitir aos leitores uma outra realidade, né, que se apresentou aí posteriormente. Né? Então os textos eles não eram ajustados porque alguém queria falsificar. Eu já falei muito sobre isso aqui. A questão não era essa. A questão era que a história evoluía, né? As narrativas etiológicas, elas explicavam a geopolítica do local, mas a geopolítica do local é um alvo móvel. Né? Uma hora uma nação vizinha era amiga, outra hora uma nação vizinha era inimiga, uma hora a nação vizinha estava aprontando, outra hora a nação vizinha não estava aprontando, né? Uma hora um determinado reino é meu aliado, outra hora esse aliado me trai. Né? Então tudo isso é refletido até pela evolução das narrativas. Bom, dito isso, então, a introdução ao capítulo 31. Capítulo 31, ele vai contar a seguinte história. Essencialmente, ele narra a saída de Jacó de Aram, região da Síria, mais especificamente da casa de Labão. Labão, que para a narrativa do reino do norte, do norte, era irmão de Jacó. Né? E ele se torna tio, na verdade, de Jacó, pelas narrativas do reino do sul. Já falamos disso anteriormente. Mas vamos olhar a forma final. A forma final, como essa história chega a nós, é da seguinte maneira. Jacó ouve os filhos de Labão dizendo que ele, Jacó, havia roubado o pai deles e resolve, aqui ficou meio truncado, né? Resolve retornar à terra de seus pais. Né? E aí você tem, talvez aqui ficou truncado porque faltou dizer, né? O Eterno avisa, né, inclusive, para retornar à terra de seus pais. Jacó reúne suas esposas e explica para elas que Labão mudou o salário várias vezes e que o Eterno o abençoou. Né? É justamente nesse momento em que ele conta uma narrativa diferente da do capítulo 30. Eles fogem sem contar a Labão. Né? Então eles não contam a Labão, as esposas falam, a gente não tem herança nenhuma, né, na casa do nosso pai, o nosso pai nos tratou aí como, né, enfim, como nada, né, e então isso tem um pouco a ver com a cultura da época, né, como é que eram as mulheres elas eram vistas como propriedade dos homens, né, então havia uma expectativa, na verdade, né, de que o dote fosse dado às mulheres, né. E o Labão ele fica com o dote para ele, por isso que elas ficam loucas da vida. Né? Isso é uma realidade totalmente diferente dos costumes. Né? Isso é feito para quê? Para mostrar Labão como um cara extremamente ganancioso. Né? Fica até com aquilo que deveria ser das filhas. E aí Raquel rouba os ídolos do pai. Né? 3 dias depois, Labão percebe Jacó. Né? Num sonho, o Eterno adverte Labão, né? Aqui o Labão, né? Para agir com neutralidade, para não fazer promessas a Jacó. Por quê? Porque já tinha enganado Jacó, né? Em algum momento aí.
mas ao mesmo tempo também não agir, né, não agir com agressividade, né, para tratar Jacó com uma certa neutralidade, né? E aí eles têm um encontro e Labão questiona: por que você fez isso? Por que você saiu correndo, né? E Jacó fala que ele tinha medo, né? E aí fala, né, conta um pouco de como ele estava se sentindo com toda a injustiça, etc. Labão, então, né, Labão fala dos ídolos, né, que foram roubados, etc. E aí Jacó, né, fala que quem roubou os ídolos, né, morrerá, né? E isso muito provavelmente vai fazer ponte aí com futuramente a morte de Raquel, mas isso a gente vai falar mais para frente. Mas Raquel esconde os ídolos, né, dizendo que ela estava no período menstrual, então ela não podia levantar de onde ela estava, né? Então ela escondeu aí debaixo das vestes, né, os ídolos, né, os terafim. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Eles acabam fazendo uma aliança, né? Jacó e Labão fazem essa aliança, e eles erguem um pilar e algumas pedras e fazem sacrifício, né? É até muito curioso o texto, porque o texto fala que Jacó ergueu um pilar e aí depois ele manda os filhos de Labão juntarem pedras, né? Eles acabam erguendo 2 lugares para fazer aliança, né? Um pilar e as pedras, né? O que, na verdade, são coisas que pertencem a 2 textos diferentes, né? Porque isso não era uma coisa muito comum. E eles fazem um sacrifício para selar essa aliança. Depois disso, Labão retorna à sua terra e Jacó segue viagem na direção de Canaã. Então, esse é o texto conforme ele chegou até nós. Agora, vamos falar um pouco sobre a análise histórica do texto, né? Vamos falar sobre a composição desse texto. Bom, pela análise linguística e temática, essa narrativa ela combina pelo menos 2 autorias distintas. Existe uma suspeita de que alguns elementos sejam pós-exílicos, né? Mas a primeira narrativa, mais antiga, é a narrativa do Reino do Norte, do Reino de Israel, que é o que está em verde aí, que data do século 8 antes da Era Comum. E outra do Reino do Sul, que aconteceu logo depois do exílio do Reino do Norte, no século 7 antes da Era Comum. E é possível que haja ainda alguns elementos pós-exílicos, tá? Né, alguns elementos pós-exílicos que deram uma maior harmonização ao texto. No texto do Reino do Norte, e aí a gente entra na análise histórica, tá? A base do texto é o Reino do Norte, que é o que fala da rivalidade entre Jacó e Labão e que é percebida como uma exploração de Labão, tá? Labão explorando Jacó. Isso tem a ver com a rivalidade entre Israel e Aram e Assíria, tá? Que acontece, né? O contexto etiológico, a narrativa etiológica, né? Ela tenta narrar de uma forma parabólica, né? De uma forma folclórica, a geopolítica do que estava acontecendo nessa época, tá? O que rolou? No século IX, antes da Era Comum, por volta aí de 840 e alguma coisa, tá? A Síria dominou a região. Na verdade, a Síria ela foi se tornando uma potência local. Se você olhar aqui pro mapinha, né, o que você vai ver é o seguinte, tá vendo aí, né? Se você olhar aqui para a parte verde, Israel, né? Você vai ter o Rio Jordão. Você tem uns afluentes para cima, você tem aqui também, né, essa região aqui hoje chamado Mar da Galileia, né? Na verdade, no hebraico, né, Yam pode ser um mar, pode ser um lago, não é um mar como é no português, né? Então, Mar da Galileia fica um negócio meio estranho no português. Mas assim, né, você vai ver aqui, né, várias composições aqui que mostram o que? Essa região aqui de cima é mais fértil, né? Portanto mais forte. Por isso que Judá era mais fraco, Judá era muito mais desertificado. Israel era um pouco mais forte, mas a Síria era mais próspera, então se tornou mais forte, né? E o que acontecia? Israel dominava Judá, Judá era meio que vassalo de Israel. A Síria começou a dominar os dois, começou a dominar Israel e Judá. E a Síria agiu para com Israel
fazendo eles pagarem tributos pesados. A Síria pesou a mão em cima de Israel, né? E boa parte dessa coisa da rivalidade, da trapaça, tem a ver com isso, porque muito provavelmente a Síria e Israel começaram tendo acordos, tendo uma certa amizade, era todo mundo meio parente naquela região, né? As narrativas etiológicas mostram isso, né? É tudo primo, irmão, parente, sobrinho, né? Então, porque, lógico, nós estamos falando aqui, quando falamos de países, não é dentro da realidade atual. Dentro da realidade atual, os países são gigantescos, né? Naquela época, você tinha países que pegavam quarteirões de cidades grandes hoje, né? Então, eram países pequenininhos e eles tinham casamentos, né? Davam esposas, tomavam esposas dos outros povos, faziam alianças, migravam. Então, era todo mundo meio parente, né? Muito bem. Então, eles se sentiram, né? Você pega, por exemplo, aqui, a Síria, ela tá pro lado de lá, né? Na verdade, vocês estão vendo invertido, né? Pro vídeo de vocês é pro lado de cá, né? Do Rio Jordão, né? E Israel eram, né? Os Ivrim, aqueles que atravessaram, né? Talvez os que atravessaram o rio, né? A gente especula um pouco que rio é esse, mas enfim. Né? Aqui você tem, então, uma ideia, né, de irmãos aí, né, de Labão, de Jacó, né? E aí, de repente, tem uma traição, né? Labão começa a ficar ambicioso, né, e explorar Jacó. Olha como casa perfeitamente com o que aconteceu na história, né? A Síria começou a explorar Israel, né, o reino de Israel, e, por consequência, Judá também, né? E isso estava na memória dos israelitas do norte. Isso aconteceu no século IX, portanto, né, cerca de algumas décadas antes, né? Mas muito provavelmente essa percepção, né, dos arameus como trapaceiros, etc., vem daí dessa época, né? Depois disso, né, no século IX, a Assíria, né? Olha a Assíria, vou voltar, olha a Assíria, né? Tá vendo o Império Assírio aqui? Ele tá no cantinho do mapa. Ele começou a descer e a dominar a região. Óbvio, né? Quem que tá mais perto aqui? A Síria, né? Então, primeiro a tomar na cabeça foi a Síria, né? E depois ele foi expandindo, né? Pegou Israel, pegou Judá, etc. Né? Mas a Assíria, ela começou a exercer domínio na região. Israel começou a se fortalecer, mas de olho lá na Assíria. Começou a ter que pagar tributo para a Assíria, gradualmente isso foi piorando, né? Mas a Síria passou de inimigo a aliado. Olha como a narrativa etiológica mostra isso, né? A Síria, né, Labão, que explorava o irmão Jacó, explorava, né, eles, maltratava, etc., era, né, extremamente ganancioso, faz uma aliança, faz um pacto, né? Então, né, vamos botar panos quentes aqui. Isso reflete também a realidade geopolítica. É muito legal você estudar a história, justamente porque você enxerga todos esses elementos, né? Então, isso é a história original. Aí, a Assíria foi se fortalecendo, né? O Reino do Norte se juntou com a Síria para tentar derrubar a Assíria, né? Tentou forçar o Reino do Sul a fazer isso, invadiu o Reino do Sul não gostou nada, chamou a Assíria, deu uma confusão danada, e o Reino do Norte foi exilado pela Assíria. Nesse processo de exílio do Reino do Norte, que durou algum tempo, durou algumas décadas aí, o pessoal começou a fugir para Judá, né? E levou, obviamente, as suas narrativas ancestrais, né? E aí o culto, né, o culto dos dois, né, do Reino do Norte e do Reino do Sul, se unificou, né? Houve aí um merge, né? Assim, uma junção dos dois, né? E as histórias ancestrais, evidentemente, foram costuradas, né? Então, no Reino do Sul, nos adendos do Reino do Sul, Jacó já é mais trapaceiro, né? Por quê? Porque o pessoal no século VII já estava, né, vamos dizer assim,
um pouco mais de boa, né, no final do século VII, principalmente. Já estava mais de boa na Lagoa aí com o pessoal do Reino do Norte, que, coitados, já tinham sido destruídos, mas lembravam que o Reino do Norte, né, invadiu Judá para tentar trocar o rei de Judá para forçar Judá a subir contra a Assíria. Né? O texto, você tem isso narrado nos livros de Reis e Crônicas, né? E também uma boa parte da narrativa no livro de Isaías. Né? Então, ali, Isaías capítulos 7 até 9, essencialmente o contexto é a guerra sírio-efraimita. Né? E aí, então, a partir daí, né, Judá começou a se sentir meio, né, assim, pô, Israel é trapaceiro, né? Israel não é muito confiável, né? Uma hora é bom, outra hora não é tanto, são nossos amiguinhos, mas, pô, ferraram com a gente, né? Então, Jacó, ele, nas narrativas do Reino do Sul, ele é descrito assim, né? Ele é ambíguo moralmente. Tá? Então, o caráter mais trapaceiro de Jacó, né, tentou enganar Labão, ele aparece aí. Né? Então, isso reflete esse período. Tá? Reflete um pouco o sentimento de traição que Judá ainda nutria após a guerra sírio-efraimita. O excesso de pressão da Assíria e a migração de boa parte dos israelitas do norte para o Reino do Sul após a destruição de Israel teriam suavizado a animosidade. Né? Então, assim, houve uma indisposição, né, bastante pesada, mas isso foi se suavizando. Né? Esses reinos, eles tinham muito isso. Né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? De repente fazia aliança com um, aliança com outro, né? Aí já mudava um pouco a percepção. Né? Eles viviam entrando em guerra, né? Viviam entre tapas e beijos, como diz a música. Tá? Muito bem. Vamos falar então da análise literária. Tá? Isso depois, na hora que a gente partir pro texto propriamente dito, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Tá? Mas eu quis fazer aqui essa introdução. Né? O texto do Reino do Norte, ele vai começar a partir do versículo 4. Né? Jacó decide sair da casa de Labão. É diferente do texto do Reino do Sul, que trata Jacó como tendo prosperado. Tá? Você percebe traços dessa ambiguidade na história de Jacó e Labão, porque são duas narrativas. Né? Jacó, afinal, estava tomando na cabeça ou estava prosperando? Ele era rico ou ele era pobre? Né? Tem um pouco dessa ambiguidade. Por quê? Na narrativa original, né, ele era pobre, ele quer dizer, explorado, né, pelo irmão, etc. Ele não era um senhor de posses. Tá? Já no Reino do Sul, ele passa a ser um senhor de posses. A gente vai falar daqui a pouco. Mas aqui estamos falando do texto do Reino do Norte. Então Jacó era oprimido, não tinha muitas posses, e o que ele tinha, Labão sugava. Né? E aí o Eterno o ajuda, né? Elohim, eles usam, né? O Reino do Norte usava essencialmente o termo Elohim. Elohim o ajuda a prosperar, né? Apesar de Labão tentar tirar a prosperidade dele. Tem a ver com a percepção do Reino do Norte. A Síria tentou sugar o Reino do Norte, mas a Assíria veio para cima deles, então isso era percebido pelos israelitas como Elohim os protegendo, os fazendo prosperar. Percebam né, como a coisa se encaixa. Tá? Diferentemente do texto do Reino do Sul, no capítulo 30, que foi escrito posteriormente, Jacó teria obtido seu rebanho, né? Jacó não teria obtido seu rebanho através de ardilosa manipulação do acasalamento dos animais, mas sim graças ao favor de Elohim. Vocês vão ver isso no texto do 31. Né? Quem tiver curiosidade já pode abrir, obviamente a Bíblia não precisa esperar o próximo vídeo, mas pode abrir a Bíblia hebraica e ver isso nitidamente. O motivo da saída de Jacó, no texto mais antigo, no texto do Reino do Norte, não é a perseguição de Labão. Né? Não o motivo não é que os filhos tinham lido, né, tinham visto que Jacó estava prosperando. Isso aí é um adendo do Reino do Sul. Tá? Mas o Elohim de Betel chama Jacó. Né? Labão vai perseguir? Vai, mas vai perseguir depois. Num primeiro momento, Jacó está sendo oprimido e o Elohim de Betel chama Jacó para voltar. Né?
E isso é importante por quê? Porque Betel era o centro de culto do Reino do Norte. Tá? Então, eles cultuavam o Elohim de Betel. O Reino do Sul cultuava o tetragrama de Jerusalém. Percebe? Tá? Então, depois isso, obviamente, como eu falei, né, isso isso é integrado, né? Essas duas percepções são integradas. Jacó não teria servido Labão por anos, né? A ideia de Jacó servindo Labão por muitos anos já é uma ideia do Reino do Sul, né? Que já tem a ver com aquela coisa do Reino do Norte ficar muito tempo no exílio, tá? Então já é de uma época em que o Reino do Norte estava exilado e havia uma percepção então de que ele teria que ficar um bom tempo lá no exílio. Nessa época não tinha isso, eles não tinham sido exilados ainda. Tá? Então isso vai aparecer posteriormente no Reino do Sul. Provavelmente Labão, pelo Reino do Norte, pelo texto do Reino do Norte, era ali fronteiriço, não era uma coisa, né, que ele saiu, né, andou longo caminho, nada disso. Tá? Muito bem. Por fim, o texto do Reino do Norte traz Jacó erguendo um pilar como forma de aliança entre ele e Labão. E o sacrifício que aparece feito aí provavelmente alude à ideia de que o Reino do Norte ele tinha uma coisa de fazer, né, vamos dizer assim, a ideia de fazer sacrifícios não era tão centralizada em Jerusalém, né, em um local único. Por mais que Betel fosse um centro de culto, Betel não era o único. Não havia uma restrição para os israelitas do Reino do Norte de fazer num lugar só. Tá? Muito bem. Tanto que você tem até achados arqueológicos né, de locais de culto em vários lugares. Tá? Muito bem. Isso então é o Reino do Norte. Né? E aí ele faz esse pilar, né, ele ergue esse pilar, eles sacrificam, etc. Tá? Como é que essa história vai passar a ser narrada, né, com já a modificação que sofre pelo Reino do Sul? Tá? O texto do Reino do Sul, reparem que coisa interessante, o texto do Reino do Sul ele não mexe muito no texto do Reino do Norte, ele agrega. Tá? Isso era uma característica muito típica daquela época, né, daquela região, eles agregavam informações. Né? O Reino do Sul, ele agrega a introdução, onde os filhos de Labão vão reclamar das posses adquiridas por Jacó. Né? O que fica até um pouquinho, vamos dizer, ele encaixa melhor com o 30 do que com o 31, porque no 31 Jacó ele vai reclamar da condição dele de penúria. Né? Assim, mas isso reflete o quê? Por que no Reino do Sul você tem isso? Porque tinha uma percepção dos patriarcas como pessoas muito abençoadas, muito prósperas. Isso se tornou uma coisa importante, tá, para o Reino do Sul. E pode ser também que reflita a realidade posterior de Israel. Israel se tornou próspero no século seguinte, um pouco antes de ser exilado. Israel cresceu muito, né? Um pouquinho antes de ser exilado, eles prosperavam, estavam bombando. Quando a Assíria, né, nesse hiato, né, nessa lacuna entre as nações dominantes estrangeiras, era muito comum que Judá e que Israel prosperassem. Né? Então, assim, a Síria dominava. Aí, a Assíria começou a vir para cima. Teve um espaço de tempo em que a Assíria não estava muito forte ainda e a Síria já tinha enfraquecido. Nesse período, Israel bombou. Tá? A mesma coisa vai acontecer com Judá depois. Teve um período em que você teve a Assíria se enfraquecendo e a Babilônia ainda não estava forte, ainda não tinha chegado com força. E aí Judá bombou. Tá? Então isso era muito comum. Então pode ter a ver com isso. Isso é uma especulação, a gente não tem certeza, mas pode ter a ver com isso. Tá? O texto do Reino do Sul também traz o Eterno, né, aqui o tetragrama, ordenando que Jacó venha à terra dos seus ancestrais, antes da referência ao Elohim de Betel, de forma a reduzir a importância do culto a Betel em favor de Jerusalém. Então, antes de Elohim de Betel chamar Jacó, né,
o Eterno, então antes do Eterno chamar Jacó a partir de Betel, o Eterno chama Jacó para a terra dos seus ancestrais. Só que quando está em Betel, utiliza-se Elohim, quando está, né, no tetragrama, quando está no começo, utiliza-se o tetragrama. Eles tinham a percepção de que se tratava da mesma divindade, mas eles eram referidos de forma diferente pelo Reino do Norte e pelo Reino do Sul. Né? Era uma questão aí cultural. Tá? O Reino do Sul agrega ainda a construção de um monte de pedras além do pilar de Jacó. É curioso, né? Jacó ergue um pilar como uma representação da aliança, e aí depois vem né, e manda o reino, e manda os filhos, né, de Labão juntarem um monte de pedra, né? Acho que os filhos de Labão, não lembro agora se é os filhos dele ou de Labão. A gente vai ver no texto mais adiante, né? Também não tenho memória fotográfica. Mas ele manda juntar um monte de pedra, né? E isso é muito curioso porque não era, como eu falei, não era comum você ter dois tipos, né? Mas provavelmente, qual era o objetivo aqui? Minimizar a construção do pilar, né, que foi feito por Jacó, uma vez que nos tempos antigos os pilares eram locais de oferta de libação. E também você tem referência a sacrifício. Né? É possível que o adendo reduzisse a importância de um outro local de culto na fronteira. Né? Então, depois que o pessoal do Reino do Norte migrou para Jerusalém, né, então aí o culto em Jerusalém ele se sobressai. Né? O culto em Jerusalém ele começa a ganhar maior destaque nas narrativas ancestrais. Justamente por quê? Né? Porque era onde eles estavam. Né, ali. Então, a coisa se estabeleceu ali. Né? E, obviamente, nessa época, Betel já tinha ido para o vinagre. Né? Então, também por isso, né, os israelitas do norte que estavam ali no sul aceitaram, acataram, e isso aconteceu numa boa. Né? Isso depois vai acontecer de novo, uma coisa parecida com quando da volta do exílio de Judá. Né? Ali no livro de Zacarias, você tem algo parecido, né? O pessoal de Judá convencendo os samaritanos a irem para o templo, porque, tipo, você não tem nada aí, tá tudo destruído, né? Venha para cá, o templo está aqui, então o favor do Eterno está aqui. Eles tinham essa noção, né? Que o favor do Eterno estava onde o templo estava de pé, né? Onde você tinha um local de pé, um local todo destruído, eles interpretavam isso como um desfavor do Eterno. Né? Muito bem. Então, pessoal, nós vamos parar agora. Né? Essa foi a introdução. Diferentemente das outras vezes, talvez eu não poste hoje as outras partes, mas devo postar aí nos próximos dias. Né? Mas vamos aos poucos aí, porque esse texto de Gênesis ele é muito interessante, mas eu vou com calma, porque para você entender bem, a gente precisa ir aos poucos. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.